E hoje o ABC do ABC vai falar sobre recuperação judicial. E para isso, convidamos Luiz Delcrécio, que é CEO da consultoria OmbiHealth Brasil. Boa tarde, Luiz. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, estou bem sim, muito obrigado pelo convite. Luiz, para iniciarmos, vamos falar sobre o que é a recuperação judicial. A recuperação judicial é um dispositivo de lei, a Lei 11.101 de 2005, que busca socorrer empresas que estejam em dificuldades econômicas e financeiras, que estejam em crise, momentânea, né? No momento onde, se ela não se reerguer, ela pode vir a ter uma falência ou pode vir a ter suas atividades encerradas. E quem pode fazer esse pedido de recuperação judicial? Aqui o ABC, nós somos um polo indústria automotiva e a indústria em geral, né? E nesse momento de pandemia, de crise global, a gente sabe que muitas empresas estão passando as dificuldades financeiras, né? Quem são Uhum. essas empresas que podem fazer essa solicitação? A lei ela traz alguns requisitos e, teoricamente, todas as empresas poderiam pedir recuperação judicial. A lei tem uma parte, tem uma seção que trata de pedidos especiais para empresas que são microempresas ou empresas de pequeno porte, que é um regime especial de recuperação judicial, embora seja pouco usado, até porque ele é um pouco mais limitado às condições de negociação, de parcelamento, enfim, então não é muito usado. No âmbito geral da lei, qualquer empresa pode pedir, e tem uma situação que acaba afastando um pouco as pequenas e médias empresas, as microempresas, porque é um processo que tem um custo alto. Você tem assessoria jurídica, assessoria financeira, de consultores financeiros para que auxilie essas empresas a fazer essa reorganização que é necessária, as negociações. Tem um custo também para acessar o Poder Judiciário, né, as custas judiciais. Além disso, tem um custo do auxiliar do juízo, que é o administrador judicial, que também é pago pelo devedor, pelas empresas que entram com um pedido de recuperação judicial. Algumas empresas de médio e pequeno porte até entram com os pedidos, mas historicamente a tendência é que essas empresas acabem até não conseguindo levar aí o processo até o fim, ou até que não conseguem se reerguer, se recuperar. Então, a lei está aberta a praticamente qualquer empresa que necessite aí de um socorro, né, de uma superação de crise econômica financeira momentânea, considerando que se ela tiver um fôlego para negociar com seus credores, para se reorganizar, ela consegue manter suas atividades, os empregos e se manter no mercado corrigindo aí os problemas e pagando as dívidas que ela tem diante um plano de recuperação judicial que tem que ser aprovado pelos credores. É, Qual a diferença da recuperação judicial e da falência? A falência, ela pode vir a ser pedida por um credor, dentro de alguns requisitos, ou ela pode ser pedida pela própria empresa, ao considerar que ela não é mais suficiente, que ela é uma empresa insolvente, ela não tem mais condições de gerar lucro para que seja pago a dívida, ou o próprio negócio já não é mais viável, e o próprio devedor, o próprio sócio pode fazer esse pedido de autofalência. A falência também pode ser pedida por um credor que tenha valores a receber e acionar a falência dessa empresa para ou paga ou é decretada a falência, né, dentro de um procedimento aí jurídico, e pode ser
decretada a falência, que nós chamamos de convolução em falência, uma vez que a empresa entre em recuperação judicial e não consiga atender os requisitos ou não consiga apresentar um plano que demonstre a viabilidade de que ela, além de se manter em atividade, vá conseguir pagar esses credores, então os próprios credores podem não aprovar e ser convolada essa recuperação judicial em falência. E, além disso, o devedor tem uma série de obrigações. Na medida que ele entra com um pedido de proteção com o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário concede esse benefício sobre proteção judicial, ele tem que atender alguns requisitos. Por exemplo, os administradores têm que apresentar as contas demonstrativas, a prestação de contas mensais do que a empresa tem feito de pagamentos, de recebimentos, as operações que ela tem. Uma vez, isso é um exemplo, tá? Mas uma vez que eles não façam isso, eles correm o risco de ter a destituição dos administradores e, se for recorrente, pode vir até ter um descumprimento da lei e ter a decretação da falência. E, por outro lado, a própria falta de cumprimento do plano, uma vez que ele propõe um acordo de pagamento e ele não cumpre, isso também pode vir a se tornar uma convolução em falência. A região do ABC está sobre uma RAGE, né? Explica um pouquinho para a gente o que é essa RAGE, tá? E qual a função, qual o benefício que ela traz para as empresas, principalmente sendo uma RAGE que atenda o grande ABC. Tá. O significado de RAGE é uma divisão que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez para segregar algumas comarcas para tratar de temas jurídicos de forma regionalizada. Então, no caso da RAGE, são uma região administrativa específica. Então, a primeira região administrativa judiciária que foi implementada no final do ano de 2019 para tratar de temas do direito empresarial. Então, são duas varas, tá? Que recebem processos em forma de distribuição por sorteio, uma vez que ingressa, é realizado um sorteio que pode ir para uma dessas duas varas. São duas varas justamente para atender aí o dimensionamento das demandas que são geradas aí historicamente dentro dessas regiões. São 29 comarcas, são 29 cidades, 29 municípios que agregam essa região administrativa judiciária, que basicamente são os municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo, e relacionados especificamente a assuntos de direito empresarial. Então, nós tratamos como varas especializadas. Especializadas porque tratam especificamente do tema de direito empresarial, que envolve questões societárias, arbitragem, parte de recuperação judicial e falência. Então, temas que são relacionados aí diretamente à questão de empresas, né, e de sociedade. A ABC aqui é a primeira vara regional empresarial de conflitos relacionados à arbitragem, né? Que é liderada pelo juiz Marcelo Perino, né? Qual que é a importância? Você já falou, mas mais específica em relação a essa proximidade, né? Que se tem entre as comarcas, né, para fazer essas solicitações. Tá, só para salientar, são duas varas e cada uma dessas varas possui um juiz titular. O Dr. Marcelo Perino, ele é juiz titular da primeira vara empresarial, e a doutora Andréia, ela é a juíza titular da segunda vara.
Então, os dois são responsáveis, aí, cada um por sua vara e pelos processos que são distribuídos, como eu falei, por sorteio para essas varas. E a questão da importância, eu vejo que uma vez que você tem uma vara que só vai tratar de temas empresariais, de assuntos muito específicos do direito empresarial, você acaba tendo um envolvimento maior com toda a equipe do Tribunal de Justiça que trata disso, desde o cartório até os assistentes de gabinete e o próprio juiz que vai lidar dia a dia com esses temas e consolidando cada vez mais assuntos rotineiros que são tratados dentro desses temas, e o que acaba favorecendo muito a agilidade que são tratados esses processos. Porque quando você tem uma vara comum dentro de uma comarca, aquela vara civil, ela trata de todos os aspectos de direito civil, família, aí entra a questão de falência, recuperação judicial, muitas vezes até tem vara única que trata de assuntos criminais. Então, o juiz ele tem um dia a dia que envolve uma série de temas e dificilmente ele consegue ter uma dedicação, não digo nem dedicação, mas um enfoque para que aquele assunto seja cada vez mais aprimorado, aperfeiçoado, discutido e tratado de forma mais eficiente dentro da estrutura que existe para que esses processos sejam tramitados aí de forma mais célere e eficiente possível, né? Na recuperação judicial, tem um tempo médio, né, de entrada até ser feito esses acordos todos, e quais são essas etapas? Tá. No momento que a empresa ela entra com um pedido de recuperação judicial, o juiz ele analisa se foram atendidos os requisitos formais do que a lei exige, dentro de dois artigos da lei, que é o artigo 48 e 51, e dentro desses requisitos existe a exigência de uma série de apresentação de documentações financeiras da empresa, documentações de aspectos jurídicos relacionados à constituição da empresa. Por exemplo, para que uma empresa possa pedir a recuperação judicial, ela tem que comprovar que ela tem 2 anos de existência, 2 anos de atividades. Empresas com menos de 2 anos de atividades, com exceção de algumas ponderações que podem ser feitas diante de constituição de empresas com menos de 2 anos, mas que está atrelada a alguma outra empresa que já existe e que faça sentido também essa combinação de negócios, mas isso é só uma exceção, só para não deixar de falar. Então, a empresa ela tem que, por exemplo, demonstrar que tem mais de 2 anos de existência, demonstrar, por exemplo, também que ela, nos últimos 5 anos, não tenha pedido recuperação judicial. Então, se uma empresa pediu recuperação judicial, ela não pode pedir de novo em menos de 5 anos. E aí, tudo bem. Tem esse primeiro momento, uma vez atendido, o juiz defere o pedido de recuperação judicial para processar essa recuperação judicial. Não quer dizer que a empresa já foi concedido e já está tudo certo, ela vai, o acordo que ela tenha que fazer com os credores já esteja atendido. Por quê? A lei ela tem esse cronograma que no momento que é deferido o pedido, a empresa, em até 60 dias, ela tem que apresentar um plano de recuperação judicial. Esse plano tem que ser composto de aspectos como de que forma que ela vai poder propor um acordo para esses credores. Não adianta falar que ela vai pagar metade do valor da dívida em 5 anos. Ela tem que colocar nesse plano o meio que ela vai gerar para que ela tenha essa receita para pagar esses credores.
justamente para mostrar que ela é viável e os credores apostem nessa viabilidade de geração de receita e que eles vão receber algo proporcional à capacidade que ela tem de gerar recursos e receita para eles receberem. Então, em até 60 dias tem que ser apresentado esse plano. Uma vez que nenhum credor discorde do que ela propôs a pagar e a forma que ela vai se recuperar, o juiz já pode homologar esse plano de recuperação judicial e conceder a recuperação judicial para que ela comece a cumprir com o que foi proposto. Em 90%, mais de 90% dos casos, o que ocorre? Algum credor ele faz uma objeção à forma do acordo que a empresa propôs. E na medida que um credor faça uma objeção a esse plano, o juiz já deve convocar uma assembleia para que se decida isso numa reunião, numa assembleia com credores que estejam presentes. E aí tem uma regra de aprovação. Em cada classe, são divididos em 4 classes os créditos, né? Trabalhista, credores com garantia real, quirografários com garantia real, credores quirografários e credores de empresas que são microempresa e empresas de pequeno porte. Então, para cada classe dessa, tem que ter uma aprovação e a composição ali de 2 classes, 2 ou mais classes dentro das 4, que aprovem o plano, aí sim o juiz vai conceder mediante essa aprovação em assembleia por essas classes de credores. E na medida que é concedido, é homologado esse plano e concedida a recuperação judicial, a empresa, por exemplo, em até 1 ano, ela tem que pagar os créditos trabalhistas. Então, na medida que foi homologado o plano, em até 1 ano ela tem que pagar os trabalhistas. Muitas empresas, elas pedem uma carência para começar a pagar os outros créditos, justamente por conta desse primeiro momento que ela já tem que fazer o desembolso para pagar os créditos trabalhistas. E algumas empresas até pedem mais do que esse 1 ano. Ela fala, olha, eu vou pagar 1 ano trabalhista, me dá mais uma carência de 1 ano para eu tomar um fôlego e começar a pagar o restante dos créditos. No aspecto do processo judicial de recuperação, a lei estabelece que uma vez que a empresa cumpra dentro de 2 anos após a concessão, após a homologação desse plano, ela cumpra com todos tudo que ela propôs, até do ponto de vista de exigências de prestação de conta, exigências que a lei encaminha para que os devedores atendam, o administrador judicial ou a própria empresa pode pedir o encerramento da recuperação judicial. O encerramento nada mais é do que o fim dessa supervisão judicial do processo. Ela, uma vez que seja atendida, que ela cumpra e se encerre, o processo, o acordo, ele permanece até que ela cumpra com tudo que foi colocado no plano de recuperação judicial. Não quer dizer que encerrou o processo, que encerrou as obrigações. As obrigações permanecem até que ela cumpra integralmente com o plano. Uhum. Para um pouquinho, feito tudo isso, a Omb Health Brasil, né? O que ela pode auxiliar o empresário neste momento? Dair, a nossa empresa, a Omb Health Brasil, ela é muito consolidada no auxílio ao Poder Judiciário. Principalmente na administração judicial de falências e recuperação judicial. No auxílio judiciário, nós até colocamos a situação que nós somos os olhos dos juízes fora do Tribunal de Justiça, né? Porque a recuperação judicial envolve justamente essa capacidade de viabilizar, do empresário viabilizar o seu negócio para que se tenha recursos para pagar essa dívida. Então,
a supervisão que nós fazemos é diretamente relacionada às atividades da empresa. Então, quando nós fiscalizamos a empresa, do ponto de vista de ver se a empresa, de fato, está funcionando adequadamente, se a empresa está cumprindo com as obrigações trabalhistas daqueles funcionários que permaneceram na empresa. Então, eu acho que é muito importante esse papel que nós temos no âmbito de auxiliar o Poder Judiciário a supervisionar as empresas que pedem o socorro e ficam sobre a tutela aí do Poder Judiciário. Em outro aspecto de trabalho que nós fazemos, nós temos uma preocupação muito grande com médias empresas de pequeno e microempresas de pequeno porte, porque essas empresas, elas têm uma carência de profissionalização, de gestão, principalmente na questão financeira. Muitas vezes o patrimônio e as despesas, as despesas pessoais, o controle financeiro da pessoa física, do sócio, ele se confunde com a empresa, não se tem um planejamento de longo prazo, de médio prazo, para que essa empresa ela possa prevenir situações que não estejam, que impactem, na verdade, o negócio. Então, nós temos alguns trabalhos de uma divisão de consultoria e de gestão de empresas que auxiliam empresários de médias empresas, de microempresas, empresas de pequeno porte, a lidar com uma gestão mais profissionalizada. E, por outro lado, algumas empresas, elas, em algum momento, essas empresas desses portes, elas chegam a um momento que é muito crítica a situação que ela possui financeira. E o que nós temos incentivado, quando nos é pedido auxílio, é que essas empresas elas busquem negociar os créditos e corrigir as causas dos problemas que levaram ela a uma crise. Porque muitas vezes o empresário acha que combatendo os sintomas, que muitas vezes é falta de caixa, uma dívida que está sendo executada judicialmente, se você corrigir o problema da dívida, você corrige tudo. E muitas vezes não é isso. A dívida é só um sintoma. A deficiência de caixa é um sintoma. As causas, muitas vezes, estão ligadas à gestão da empresa. A falta de controle, a falta de planejamento estratégico, a falta de planejamento financeiro, e isso que muitas vezes leva a empresa a entrar numa crise financeira, entrar numa dificuldade econômica financeira. Então, nós temos auxiliado muitas empresas a tratarem os sintomas como dívidas, problemas de caixa, mas a gente também vai atacar a causa, que está diretamente ligada à gestão. Então, a mudança de gestão, às vezes até do ponto de vista de inovação. Tem empresa que está apostando em serviços que o mercado já não aceita muito bem. Já tem diversas outros serviços, outros produtos que está cada vez mais reduzindo a capacidade daquela empresa de se posicionar e de alavancar os negócios, e ela não entende que se não tiver uma mudança, ela não vai conseguir sobreviver. Então, a gente tem aberto muitos olhos dos empresários para que eles acompanhem o mercado na questão da inovação também. Eu acho que hoje é um grande problema do brasileiro em si, é exatamente isso, né? É a educação financeira e saber, principalmente para o pequeno e médio, saber dividir o que é a empresa e o que é o pessoal, né? Exatamente. Para a gente finalizar aqui, como que as pessoas podem encontrar a BeHealth Brasil, site, por gentileza? Até obrigado pela oportunidade. A nossa empresa ela tem sede em Alphaville, nós temos 2 outros escritórios de apoio em Vitória, em Recife, e nossa sede aqui em Alphaville ela está à disposição para receber empresários que precisem de ajuda, mas muitos dos nossos trabalhos ocorrem no dia a dia das empresas. O nosso site é www.ombehalfbrasil.com.br.
também pode ligar para a gente, nosso telefone é 11 2680 6745, e nós estamos à disposição até para falar sobre outros temas contigo também. E mais uma vez a gente agradece aí a oportunidade de poder falar sobre esse assunto neste momento aí que todos estão enfrentando dificuldades. A gente que agradece e, claro, o ABC do ABC está à disposição de vocês.